Olá, está começando agora o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A ampliação dos juizados especiais federais, a interiorização da Justiça Federal e a independência da Justiça brasileira são destaques na abertura do ano judiciário. E o Congresso Nacional também começa o ano com a pressão da AJUF para colocar em pauta a PEC que cria 4 novos TRFs. Prática de corretagem é proibida em vendas de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. E ainda uma entrevista com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, que fala, entre outros assuntos, sobre a nova lei orgânica da magistratura e a expectativa da participação dos juízes federais na Conferência Rio+20. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, participou da abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Durante a solenidade, o presidente do STF, César Peluso, ressaltou a independência e a transparência da justiça brasileira e negou que haja uma crise institucional. Com a presença do presidente da República em exercício, Michel Temer, os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, abriu o ano judiciário. Em seu discurso, o presidente da Corte destacou a importância da criação das 230 novas varas federais destinadas à interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e a implantação dos juizados especiais federais no interior do Brasil, o que, segundo ele, é de extrema importância para a população carente. Peluso negou ainda que exista crise no judiciário. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, que esteve na abertura do ano judiciário, falou sobre o trabalho da associação para levar a Justiça Federal a municípios do interior do país. Sem dúvida alguma, nós estamos trabalhando para interiorizar a Justiça Federal, criando o cargo de juiz das turmas recursais em todo o país, justamente para se levar uma justiça mais rápida para aquelas pessoas que litigam naquelas ações de até 60 salários mínimos, que ficam na fila do SUS, na fila do INSS, lutando por uma aposentadoria, um direito a um medicamento. E você confere a seguir. Comissão trabalha para incluir na pauta de votação da Câmara dos Deputados a proposta que cria os novos TRFs. Veja também uma entrevista exclusiva com o presidente Gabriel Vedi, que vai falar, entre outros assuntos, sobre a participação dos juízes federais na Rio+20. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. A expectativa da AJUF é que a proposta de emenda à Constituição, que cria 4 novos tribunais regionais federais, entre em pauta na Câmara dos Deputados ainda neste semestre. O presidente da Comissão de Acompanhamento da PEC 544, Roberto Veloso, fala sobre a importância da criação desses novos TRFs para a população brasileira. Com a abertura do ano legislativo de 2012, no último dia 2 de fevereiro, os trabalhos no Congresso Nacional começam com votações polêmicas. Entre as pautas a serem deliberadas estão o projeto do novo Código Florestal, a Lei Geral da Copa e a PEC 544, que cria os 4 novos tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões. Em 2002, a PEC foi aprovada no Senado Federal. E desde 2003, ela se encontra na Câmara dos Deputados para aprovação. Ela já passou por todas as comissões da Câmara, foi aprovada em todas as comissões e agora está para ser pautada para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Um dos argumentos do governo para que o projeto não seja aprovado é o aumento dos gastos no orçamento. De acordo com um levantamento do CNJ, a Justiça Federal é superavitária e, por isso, não haveria elevação dos custos, já que o aumento da demanda está diretamente ligado a uma maior arrecadação. Com o aumento da capilaridade da Justiça Federal, com a criação desses novos tribunais, é evidente que mais custas serão arrecadadas
e mais depósitos judiciais serão feitos. É preciso também se dizer que haverá uma diminuição do custo Brasil. Por quê? Porque termina que a produção ela é encarecida. Veja que o empresário, apenas para dar um exemplo, um empresário que está em Manaus, ele tem uma causa aqui na primeira região. O juiz de primeiro grau julga lá em Manaus, mas no recurso, porque é preciso também se dizer que todas as ações em que for parte a Fazenda Pública da União, que ela seja vencida, o juiz é obrigado a fazer o chamado recurso de ofício, a remessa ex officio. Então o processo inevitavelmente virá para Brasília. E em Brasília haverá custos, porque a empresa deverá contratar um advogado, deverá pagar as despesas com apartamento, com locomoção e com honorários advocatícios. Então, para onde irão essas despesas? Essas despesas, evidentemente, que elas irão ser incluídas na produção, no custo da produção. O advogado Marconi da Franca, proprietário de um escritório aqui em Brasília, que acompanha processos de cidadãos e empresas dos estados ligados ao TRF1, explica como é o trabalho e defende a criação dos novos tribunais. O custo cidadão seria reduzido significativamente e o retorno do Poder Judiciário para o cidadão seria muito mais satisfatório. Porque o que se vê hoje no TRF aqui, em nosso exemplo da primeira região, é uma situação bastante complicada, apesar do esforço dos desembargadores federais. Há um esforço comum para minimizar esses problemas atuais. Mas, a bem da verdade, a situação é incontornável. Ao meu ver, não resta outra saída senão criação dos novos tribunais regionais federais. O cidadão terá mais possibilidades de pleitear o seu direito, de buscar o seu direito, porque muitos deles deixam de ingressar perante o judiciário porque não tem condições de custear um advogado para dar prosseguimento ao seu processo. Atualmente, existem 5 TRFs para atender a todo o território nacional. O maior deles é o da primeira região, com sede em Brasília, que compreende 13 estados, mais o Distrito Federal. Com a criação dos 4 novos tribunais, a primeira região passaria a ter 7 estados mais o DF, a segunda permaneceria com os mesmos 2, a terceira perderia 1, ficando apenas com São Paulo, a quarta compreenderia só o Rio Grande do Sul e a quinta região também perderia um estado. A sexta região, com sede em Curitiba, compreenderia 3 estados, já a sétima, com sede em Belo Horizonte, ficaria com toda Minas Gerais, a oitava região sediada em Salvador com a Bahia e Sergipe, e a nona vai abranger 4 estados do norte do país. Esses tribunais representam a segunda instância da Justiça Federal e são responsáveis pelo julgamento dos recursos contra as decisões da primeira instância. Com 300 milhões de reais aprovados no orçamento do governo federal, agora o trabalho da Frente Parlamentar Mista em defesa da criação dos novos tribunais regionais federais é tentar incluir a PEC na pauta de votação da Câmara ainda este ano. O programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal é desenvolvido por meio da Caixa Econômica. Nessa entrevista com o diretor de habitação do banco, você vai saber que a prática de corretagem é proibida nas vendas de imóveis do programa, que já construiu milhões de novas casas e apartamentos para a população de baixa renda. O programa Minha Casa, Minha Vida foi criado para diminuir o déficit habitacional no país. A iniciativa do governo federal é gerenciada pelo Ministério das Cidades e operacionalizada principalmente pela Caixa Econômica Federal. Mas o diretor de habitação do banco explica que não é de competência da instituição fiscalizar procedimentos de agentes do setor imobiliário, como a cobrança de taxa de corretagem. Não é competência da Caixa regular esse assunto, ou seja, a competência para cuidar de corretagem, de corretores e de imobiliários é dos conselhos regionais de corretores de imóveis. Em novembro, o tema foi regulamentado pelo Ministério das Cidades, que proibiu a prática.
Ou seja, as comissões de corretagem não podem mais ser cobradas de compradores de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. A orientação que a Caixa dá para as famílias que eventualmente tenham pago essa comissão de corretagem e julguem que não foi ele que contratou o corretor, ele deve procurar o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da sua cidade e apresentar a reclamação, e caberá ao CRES local apurar se essa cobrança foi legítima ou não. Outra questão com relação ao Minha Casa Minha Vida é a venda dos imóveis pelos compradores da faixa 1, aqueles que têm até 90% de subsídio na hora de fechar o negócio por conta da renda familiar, que deve ser de no máximo R$ 1.600. Apesar de proibido, muitos beneficiários se desfazem do imóvel antes do prazo legal, que é de 10 anos. Nestes casos, quem vende e quem compra comete crime e a Caixa intervém. Nos casos em que nós detectamos que quem não está no imóvel não é a família que foi beneficiada, a Caixa vai acionar os meios legais, tanto para fazer com que quem está ocupando o imóvel irregularmente desocupe o imóvel, e como também vamos cancelar o contrato daquela família que usou indevidamente, passou para um terceiro. Então nós vamos cancelar aquele contrato. Essa pessoa ela vai perder o imóvel e vai ficar a vida toda impedida de ter qualquer outro subsídio do governo para habitação. E além disso, dependendo das circunstâncias que isso ocorreu, ele ainda vai responder a um processo criminal. A Caixa, como maior agente financeiro do Minha Casa Minha Vida, também está de olho nas fraudes no processo de seleção dos compradores de imóveis pelo programa. O município faz a seleção, e mesmo ele fazendo a seleção, a Caixa ainda faz, complementando a ação do município, a Caixa ainda faz algumas verificações, né, para checar se não tem alguma fraude ali. O importante que as pessoas perceber que é um risco que não compensa, ou seja, além de ser uma falta de ética, a pessoa está tomando o imóvel de uma família que de fato precisa, ele também está cometendo um crime. Então, nesses casos em que tanto faz ele ter declarado a renda falsa, omitido renda antes de assinar o contrato ou depois, em qualquer uma das circunstâncias, além de impedir que ele tenha acesso ao imóvel, se for antes, ou tirá-lo do imóvel se for depois, em qualquer um dos casos, nós levamos esse assunto para a Polícia Federal, para que ela faça a verificação, e se constatar, evidentemente, que o ato dessa família se configura crime, ele vai responder a um processo criminal por esse ato. E veja a seguir, o presidente Gabriel Veddi fala em entrevista sobre a lei orgânica da magistratura e ressalta a posição da AJUF em relação ao CNJ. Você confere logo depois do intervalo. É só um instante. A Caixa tem uma rede de atendimento presente em todo o Brasil. Mas a vida pede mais. A vida pede inclusão. Por isso, a Caixa tem uma agência Barco para atender as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Caixa, a vida pede mais que um banco. Em junho deste ano, vai ser realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O presidente Gabriel Veddi fala sobre a participação dos juízes federais no evento. Veddi reafirma ainda a posição da AJUF sobre os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe agora a entrevista. A AJUF sempre teve uma posição favorável ao Conselho Nacional de Justiça, foi talvez a única associação de magistrados que apoiou lá no ano de 2004, durante a emenda constitucional 45, a criação do Conselho Nacional de Justiça, para que se houvesse um controle público, um controle social sobre o Poder Judiciário, no sentido de se dar transparência à justiça brasileira. E nós entendemos, inclusive, mais, que o Conselho Nacional de Justiça deve também ampliar, isso seria necessário uma emenda constitucional, para também fiscalizar a advocacia pública e privada, porque os advogados, na realidade, eles exercem uma função privada, mas é um munus público. Então, o Conselho Nacional de Justiça é um Conselho Nacional da Justiça brasileira, não apenas, no nosso entendimento, do Poder Judiciário, mas para isso seria necessário uma
emenda constitucional. Nós temos que passar o Brasil a limpo. A JUF ela tem uma posição nesse sentido, de fortalecer e até ampliar os poderes do CNJ, que para muito além de fiscalizar e punir, é necessária essa atuação do CNJ, ele também é um órgão que dá transparência e justiça, fazendo levantamento de dados e identificando aonde a justiça precisa ser melhorada. Agora, o CNJ fez um levantamento que dos 30 mil magistrados, existiam apenas, um número baixo para 30 mil magistrados, 62 com alterações patrimoniais a serem investigadas. E para a JUF é uma grande satisfação dizer que dentre esses 62 magistrados nenhum era juiz federal. Que o juiz federal todos os anos entrega a sua declaração de imposto de renda ao presidente do seu tribunal. Então, nós temos realmente uma justiça bastante transparente, as nossas contas elas são publicadas, nós temos o Conselho da Justiça Federal e a justiça brasileira precisa evoluir nesse sentido, no sentido da transparência. Inclusive o próprio processo hoje da Justiça Federal, o processo judicial e o administrativo são processos informatizados. Então nós temos que ter esse diálogo com a sociedade de abertura do poder judiciário para que ele se transforme cada vez num poder mais democrático e aberto para a sociedade. A Justiça Federal brasileira ela tem uma posição de vanguarda nesse sentido. A JUF ela é favorável à questão da manutenção do poder do CNJ e da questão do não esvaziamento. Sim, nós somos a favor da manutenção dos poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça e também das atribuições da Corregedoria Nacional de Justiça. Entendemos, contudo, que todas as investigações devem observar as garantias constitucionais que tem todo e qualquer cidadão brasileiro, como o sigilo de dados, o sigilo telefônico, o sigilo bancário, que todo e qualquer cidadão brasileiro tem esse direito, que sejam preservados, que não são direitos absolutos e que devem ser quebrados quando houver indício de crime, mas apenas para o caso de instrução em processos criminais. Então isso tem que ser observado. E também o devido processo legal. As investigações do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, têm que ser comunicada a todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Isso é uma regra que está no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que é a sua lei orgânica. E o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça precisa ser respeitado. Então nós somos a favor, sim, das atribuições constitucionais de investigação do Conselho Nacional de Justiça para que ele também puna quando for necessário, mas desde que observe na sua atuação as garantias constitucionais que não são dos juízes, mas de todo e qualquer cidadão brasileiro. Em relação às investigações do CNJ, a JUF é favorável ao CNJ fazer a investigação antes dos tribunais locais? Sem dúvida alguma que a Constituição precisa ser respeitada. Quem tem atribuições para fazer as correições originárias são os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. Todavia, a JUF tem uma posição nesse ponto diferente, por exemplo, da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Nós entendemos que em caso de omissão das corregedorias locais, dos tribunais, pode sim a Corregedoria Nacional de Justiça avocar esses processos disciplinares e apreciá-los originariamente, quando ficar demonstrada a omissão das corregedorias locais. Agora, evidentemente que esses atos de correição devem ser feitos respeitando as garantias constitucionais dos magistrados e também feito com sensatez, com prudência, com moderação. O ato de correição deve ser feito neste sentido, com efetividade, com rigor, mas com sensatez e com moderação. Doutor Gabriel, em relação à nova lei orgânica da magistratura brasileira, qual a posição da JUF em relação a enviar ou não essa proposta para o Congresso agora? No momento atual é completamente inadequado, porque para que se envie uma lei orgânica da magistratura para o Congresso Nacional, é necessário que se construa uma agenda positiva com base no diálogo entre as cúpulas do Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo e também das associações de classe da magistratura. É preciso que se faça um trabalho conjunto, no sentido não apenas de se pensar nos direitos e prerrogativas dos juízes
como meio de se levar uma justiça independente, imparcial, mais rápida, barata e que no aspecto criminal não admita corrupção e impunidade no nosso país, mas pensar em especial na população brasileira que é credora dessa justiça de maior qualidade. E não houve ainda um debate, né, nesse sentido. Então é importante amadurecer essa questão junto ao Congresso Nacional, amadurecer essa questão junto ao Poder Executivo, a cúpula do Poder Judiciário e também junto às associações de classe, que precisam debater o assunto para que se crie uma lei orgânica da magistratura. Na realidade, a lei orgânica da magistratura outorga aos magistrados muito menos direitos do que possuem os representantes do Ministério Público e da Advocacia Pública e os próprios servidores públicos brasileiros. Tá? Mas isso não é o importante é que se crie uma lei orgânica que dê condições ao magistrado para que ele possa julgar de forma cada vez mais independente, né? Em julgamentos mais rápidos e também que possibilite um combate efetivo à impunidade e à corrupção no nosso país. Qual será a participação dos juízes federais na Conferência Rio+20? Nós vamos participar ativamente da Rio+20. Os juízes federais, com as suas decisões nos últimos anos, têm evitado centenas, até milhares de danos ao meio ambiente, ao solo, à água, ao ar, à fauna, à flora, com suas decisões, em especial em licenciamentos ambientais que permitem empreendimentos econômicos que causam danos ao meio ambiente. Então nós temos trabalhado ativamente, defendido o meio ambiente com as nossas decisões nos últimos anos, em especial aplicando o princípio constitucional da precaução, que no caso de risco de dano determina que sejam tomadas medidas para que o dano não ocorra. E são inúmeras decisões dos juízes federais. E também nós teremos uma função importante de levar ao debate uma forma de nós protegermos, em especial, a nossa Amazônia, né? Porque a Amazônia ela é responsável pela absorção de gases de efeito estufa que acabam gerando o aquecimento global. E também nós temos que adotar, no plano internacional, uma política de regulação da emissão de gases de efeito estufa nos empreendimentos econômicos. Então são duas linhas fundamentais que a humanidade precisa evoluir nesse sentido e nós vamos defender isso na Rio+20. A primeira, combater o desmatamento. E a segunda, regular de forma rigorosa a produção de gases de efeito estufa. E também é preciso se defender uma economia verde baseada em energia limpa. Esse é o futuro da humanidade. Inclusive, deve-se pensar em incentivos fiscais para aqueles que produzem sem poluir e sem devastar o meio ambiente. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.